devem renovar com o Guarani. E agora o nosso contato nesse momento na Rádio Bandeirantes é com o Guilherme Parede, atacante que assinou com o Guarani até o final da próxima temporada de 2026. Ô Guilherme, seja bem-vindo ao Guarani, à cidade de Campinas. Eu queria que você falasse um pouco das suas características, se você é um ponta que atua pelos dois lados, você que tem 30 anos de idade, e eu queria que você falasse também como que foi esse ano, essa temporada pelo Vila Nova. A gente sabe, né? Muito se espera de atacantes que marquem gols. Eu sei que esse ano você não marcou gols, você deu 4 assistências, mas não marcou gols. Eu queria que você falasse como que você tá, como que você chega no Guarani. Um abraço para você, prazer em ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. O prazer é todo meu. Eu agradeço pelo contato de vocês. É um prazer imenso estar falando com vocês da Rádio Bandeirantes. E falar um pouco das minhas características. Você mesmo comentou aí sobre a questão de jogar pelos dois lados. Faço essas duas funções sim, faço por dentro. Uma coisa que eu costumo falar em todo clube que eu chego, do meio para frente eu jogo em qualquer posição. Onde o professor optar em me colocar, eu vou tentar ajudar da melhor maneira. Esse ano foi um ano que é um ano, vou dizer, atípico, né? Porque eu venho de uma lesão muito séria, uma lesão de ligamento cruzado. Voltei a jogar em maio desse ano, superei as expectativas dos médicos. Era para eu ficar de 8 meses a 1 ano, porém com 7 meses e meio eu já estava pronto para atuar. Mas mesmo assim, eles quiseram me segurar um pouquinho, até pelo risco que tinha, até pelo médico que me operou. E agradeço muito ao médico do Curitiba, que foi ele que fez a cirurgia, Dr. Roberto Tauschmann. E me ajudou muito nesse processo, consegui voltar. E tive um início, quando eu voltei a jogar, muito bem. Depois aconteceram oscilações, troca de treinadores. O clube passou por 4 trocas de treinadores, então... costumo dizer que a chance de dar errado é muito grande, né? Quando há muitas mudanças. Toda a sequência, tanto para o jogador quanto para o treinador, é muito importante. E só assim as coisas acontecem. E a gente tem inúmeros casos positivos. Um exemplo mesmo, o Mirassol, o próprio Flamengo, o próprio Palmeiras. Enfim, Coritiba, que agora subiu, o Moza, um baita treinador. Enfim, temos inúmeros exemplos. Não foi um ano que eu fiz gol, mas pude ajudar com assistência. E como eu falei, atuei muitas vezes em posições diferentes, entendeu? Como pode dizer, não tive uma sequência numa posição que eu estou acostumado a jogar, pelas beiradas. Aí trocou o treinador, eu joguei por dentro. Depois atuei de 9. E, enfim, inúmeras coisas, mas não é desculpa, mas também faz efeito, né? Para qualquer atleta. Mas, enfim, foi um ano bom, voltei a jogar, graças a Deus, com saúde, bem fisicamente, treinando forte, podendo atuar bem também. Não foi um ano que o clube conseguiu o acesso, não foi um ano que o clube conseguiu fazer grandes partidas, foi um ano muito complicado em todos os sentidos. Enfim, mas estou preparado, estou com a cabeça boa, estou bem, feliz pela oportunidade que o Guarani, junto com todo o staff, com toda a diretoria, vem me proporcionando e está me proporcionando. É um momento que eu preciso, né? Preciso voltar a jogar, preciso voltar a fazer gol, como você mesmo citou aí. E é o que eu mais quero, cara. Mas o principal objetivo mesmo é poder ajudar o Guarani da melhor maneira a alcançar os objetivos principais, que é um bom início de Paulistão e, consequentemente, uma ótima Série C. O Guarani conseguir o acesso e voltar, né, gradativamente para o lugar onde ele deveria estar faz tempo.
Nós estamos conversando com o Guilherme Parede, que é o primeiro reforço do Guarani para a temporada 2026, atacante. Eu já vou passar para a nossa equipe fazer perguntas para você, mas eu tenho mais duas curtinhas para te fazer. A primeira, o que te fez aceitar esse convite do Guarani para disputar a próxima temporada? Eu sei que tem o Paulistão que todo mundo quer jogar, mas o Guarani está na Série C, né? E tem muitos jogadores que despertam o interesse e falam, eu vou esperar a Série C, eu vou esperar a Série B definir para depois eu acertar e se sobrar eu jogo a Série C. O que te fez aceitar esse convite do Guarani? E também se você já jogou com alguém desse atual elenco, já conhecia o treinador ou já jogou com algum desses jogadores que estão sendo ventilados aí, vão ser contratados pelo Guarani. Olha, eu feliz com a oportunidade, né? Desculpa, cortou no final da sua pergunta, acabou cortando. Eu perguntei para você primeiro o que te fez aceitar a proposta do Guarani, mesmo disputando a Série C, e a segunda, se você já atuou com algum desses jogadores, tanto do atual elenco quanto dos que estão sendo contratados. Certo. Primeiro que o que me chamou a atenção e o que me fez aceitar foi a grandeza do Guarani, né? É um clube grande, um clube que desperta e a maioria dos jogadores quer jogar um campeonato paulista, e era uma coisa que era um campeonato que eu sempre quis jogar, entendeu? Um campeonato muito bom para jogar contra grandes clubes do cenário brasileiro, tá entendendo? E eu acho que eu precisava desse desafio. E não pensei duas vezes em aceitar a proposta, morar em Campinas. Como você falou, né? O pessoal espera acabar a Série B para depois ver o que vai acontecer. E quando apareceu essa oportunidade, inclusive apareceram mais 3 oportunidades de jogar a Série B novamente, mas quando surgiu a oportunidade do Guarani, eu não pensei, por conta dessas situações que eu te falei anteriormente, e também pela cidade, por escutar diversas coisas boas da cidade de Campinas. Tenho parentes da minha esposa que mora por aí por perto, no interior, perto também do meu sogro, onde ele mora. Então, todas as situações, tem escola para os meus filhos, escola que eles mesmos estudam aqui em Goiânia, que tem aí em Campinas também, para não ter toda essa mudança e não fazer tanto efeito na cabecinha deles, essa mudança, apesar de eles estarem acostumados. Mas ele estava tão habituado aqui na cidade, né, em Goiânia, uma cidade boa também, eu gosto muito. Mas é isso, eu pretendo dar o meu melhor aí, pretendo ajudar meus companheiros. Não conheço ninguém do atual elenco, porém o Matheus, que é um treinador, eu trabalhei com ele quando eu estava começando a jogar lá no Curitiba, e quando também ele estava começando a se despertar como treinador, né? Ele trabalhava junto com o Tcheco na época, e aí a gente pôde trabalhar pouco tempo juntos, e logo depois eu fui para outro clube, enfim. E a gente se distanciou, mas às vezes a gente, como ele é de Curitiba, e eu também morei 5, 6 anos em Curitiba, eu já conhecia ele um tempão, mas já fazia um tempo que eu não falava. Eu fui falar com ele quando a gente estava para acertar já. Ele falou da oportunidade e da vontade de me querer no time, e eu falei para ele, pode contar comigo. Mesmo assim também, como ele ligou, o Farney também me ligou, e o próprio presidente me ligou também, e eu agradeci a oportunidade. E estou muito feliz, cara, muito feliz pela oportunidade de jogar no Guarani, e não vejo a hora de chegar em Campinas para poder conhecer meus companheiros e ter um excelente ano, um ano da minha retomada. Eu já escutei muitos comentários aí da minha retomada de carreira, da minha retomada para o mercado, né, do futebol.
E pretendo voltar a marcar, né? Que é o que eu mais quero. Mas o principal é conquistar os objetivos do clube, seja ajudando com gols, com assistência. E quando estiver dentro de campo jogando ou não, vou estar ajudando meus companheiros da melhor maneira. Batista ao vivo conosco, Guilherme Parede, atacante, primeiro reforço do Guarani para a temporada 2026. Ô Parede, um abraço, muito obrigado por atender aqui a nossa reportagem. Você nasceu em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. E disse aí, né, que ficou 6 anos em Curitiba, inclusive jogou na base do Curitiba. Mas você tem residência fixa onde? Olha, eu nasci em Nova Andradina, sim. Eu tenho residência fixa em Curitiba e tenho aqui em Goiânia também. Por último, como eu estava me recuperando da lesão e surgiu a oportunidade por conta de eu ter jogado aqui no clube em 2023, foi um ano muito bom. E eu vim terminar minha recuperação aqui, em Goiânia. E junto a isso, cara, a cidade já tinha me acolhido super bem, torcedores, as pessoas. Enfim, meus filhos se adaptaram super bem, a cidade também. E fez com que a gente ficasse aqui, entendeu? A gente comprou mais um imóvel aqui, para a gente poder se fixar aqui também, né? E a gente pretendia ficar aqui os 2 anos de contrato, que eu tinha mais um ano de contrato ainda, mas aí apareceu essa oportunidade do Guarani e foi um ano também que não foi muito bom para ambas as partes, tanto para mim quanto para o clube, para o Vila Nova. Eu agradeço pela situação de me tratar minha lesão, agradeço a todos os fisioterapeutas, médicos, enfim, que me ajudaram nesse processo. Mas não foi um ano muito bom para ambas as partes e a gente resolveu de comum acordo, como eu teria mais um ano de contrato ainda, a gente conversou certinho, analisou algumas coisas e eu queria alcançar e alçar novos ares aí e ir para outro lugar, para poder voltar a atuar bem, para voltar a jogar. E eu e o clube conversamos e achamos que a melhor situação era rescindir o contrato e cada um seguir sua vida. Isso, e continuo por aqui, né, treinando para poder chegar muito bem aí em dezembro e começar a pré-temporada junto dos meus companheiros e de todos os torcedores aí de Campinas. CH, a sua pergunta, estamos conversando ao vivo com Guilherme Parede, primeiro reforço do Guarani anunciado para a temporada do ano que vem. Eu desejo boa sorte para ele, que você seja muito feliz em Campinas. Eu tenho uma pergunta, eu queria que você fosse mais específico, explicasse um pouco mais desta última contusão que você teve. Quando que você acabou se contundindo e o período de recuperação? Um abraço para você, boa noite. Boa noite. A minha lesão foi no Japão, em setembro, final de agosto, começo de setembro. E aí eu, junto com os médicos de lá, a gente conversou e eu optei operar no Brasil, até por não conhecer, a medicina do Japão é muito boa, mas a confiança aqui, até de estar no meu país, de conhecer as pessoas que eu trabalhei junto, que é o Roberto Tauschmann, que eu conheço há um tempão, que me ajudou, e não pensei 2 vezes em ligar para ele. E aí a gente optou por fazer a cirurgia aqui. Aí fiz a cirurgia, eu tinha contrato lá no Japão ainda até o final do ano. Fiz a cirurgia aqui, fiquei 1 mês em Curitiba, e depois voltei para o Japão. E aí fiquei mais 2 meses, outubro, novembro, fiquei mais 2 meses. E aí vim para Goiânia, para poder terminar minha recuperação e voltei a jogar em maio. Esse foi o que aconteceu. Onde foi a contusão? No Japão. Não, sim, mas o local, joelho, tornozelo. Não, LCA, ligamento cruzado. LCA. Uhum.
Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao Guilherme Parede, nosso convidado de hoje, primeiro jogador anunciado como reforço do Guarani para 2026. Seja bem-vindo, Guilherme Parede. Quero me associar aí aos companheiros, que você se dê muito bem em Campinas, no Guarani Futebol Clube, que é um time de muita história, de títulos, e que você realmente se reencontre na carreira e tenha um ano de 2026 muito melhor do que foi de 2025, que você perdeu quase que metade dele em função de toda essa história aí que você acabou de descrever pra gente. Então, boa sorte, que tudo corra bem para você, que as portas estejam abertas e que você seja muito feliz. E a pergunta é a seguinte: qual o peso na sua decisão de sair de uma Série B em nível nacional e vir para uma Série C de Campeonato Brasileiro? Qual o peso do Guarani disputar o campeonato de elite, a Série A1 do Campeonato Paulista, que é um campeonato extremamente divulgado, de muita visibilidade e de imensamente mais visibilidade ele apresenta do que o campeonato de Goiás, com todo o respeito. O Campeonato Regional de São Paulo é o mais importante do país. Até que ponto que esse início de calendário do Guarani na elite paulista interferiu e contribuiu aí na sua tomada de decisão? O peso, primeiro agradecer pelas palavras que você disse anteriormente. Muito obrigado. Eu espero sim que seja um ano incrível, um ano de 2026 abençoado, que a gente possa conquistar os objetivos. E o peso é isso que você falou, cara. Eu acho que eu tenho uma carreira assim muito boa, graças a Deus. Joguei em grandes clubes e também estou acostumado a jogar contra grandes clubes, né? Eu acho que isso fez com que pesasse, né? De voltar a jogar contra grandes clubes num campeonato tão visível quanto é o Campeonato Paulista. De estar jogando contra grandes clubes, contra grandes instituições e voltar ao meu nível, né? Que é jogar bem, que é atuar em grandes partidas, jogar bem, fazer gols, dar assistências e estar feliz, que é o mais importante, né? Voltar a ser feliz. É isso, o peso é esse. O peso é disputar grandes jogos contra esses grandes clubes que a gente vai jogar, fazer um ótimo Paulistão e, consequentemente, jogar uma Série C. E, cara, não é porque é uma Série C, não. É porque é por conta da grandeza do Guarani. Eu acho que o Guarani não merece estar onde está. Isso aí é questão de tempo. O ano passado, esse ano, né, ainda não virou o ano, bateu na trave ali. A gente tinha 3 jogos. Se eu não estou enganado, eu precisava vencer um e aconteceu que não venceu e acabou ficando no meio do caminho. Mas eu acho que do ano que vem não passa. Eu acho que 2026 vai ser um ano muito abençoado e o Guarani vai voltar para a Série B. Eu creio nisso e não é à toa que eu estou indo para aí. Não é porque não estou indo para aí por acaso, não estou indo para aí para conhecer Campinas, estou indo para aí para conquistar um acesso, para jogar um grande Paulistão. E é isso, cara. Eu acho que voltar para a Série B, que é o lugar onde o clube merece e merecia já estar, e consequentemente continuar crescendo aí. É um clube grande, um clube que merece muito mais do que hoje. Pedro Piscinato, a sua pergunta ao Parede. Parede, boa noite, um prazer estar falando com você. Seja bem-vindo ao Guarani, à cidade de Campinas também. Eu queria que você falasse um pouco das suas experiências fora do Brasil. Você defendeu Talheres de Córdoba na Argentina, depois jogou também no Kashima, lá no Japão. Queria que você citasse pelo menos uma curiosidade, o que você vivenciou nesses países. É claro, o Japão é muito mais diferente que o Brasil, a Argentina está próximo aqui, mas eu queria que você contasse aí sobre alguma experiência nesses dois países que você jogou. Cara, na Argentina foi o meu ano o primeiro ano de sair do país, né, do Brasil. Foi um ano, assim, culturalmente foi um pouco difícil, porém, profissionalmente foi muito bom. Foi muito bom porque eu cheguei no clube, a gente já teve
um ano incrível, um ano que a gente se classificou para a Sul-Americana. A gente pegou o clube, o treinador era o Cacique Medina, e é por isso que eu falo a questão de sequência. Em 2 anos que eu tive lá, era o mesmo treinador, e ele saiu de lá disputando Libertadores, para você ter uma ideia. Então foi 2 anos muito bom da minha vida profissional. Como eu falei, culturalmente não foi tão boa por ser a primeira vez fora do país. Aí entra a questão de família, minha esposa e eu, a gente estava tentando ter os nossos filhos, o nosso primeiro filho, e acabou que eu não podia, minha esposa também, com os problemas dela, junto com o meu, não podia também. Minha esposa, a gente foi no médico, o médico disse que era 99,99% de chance de não ter filho, e aí a gente foi para a Argentina bem frustrado assim, com essa situação, e a gente acabou já marcando uma FIV para ela, e para a gente, né, ter o nosso filho, que o campeonato ia parar no meio do ano. E aí acabou que a gente, chegando lá, os primeiros 2 meses a gente ficou, pá. E aí Deus foi tão bom com a gente que nos abençoou com a nossa primeira filha, que foi a Bela, que foi um milagre. A gente foi para lá e antes disso a Suelen teve uma gravidez ectópica, teve que ir para o hospital, era uma gravidez de risco. Ela acabou perdendo o bebê, teve que tirar uma trompa, e lá na Argentina ela engravidou com uma trompa somente. Então eu estou resumindo tudo, né? Mas tem muitas coisas para contar, vocês me conhecendo melhor, a gente vai poder conversar sobre isso. Enfim, é algo particular, mas eu já estou abrindo um pouco, né, do resumo, enfim. Mas aí Deus abençoou, a gente teve nossa primeira filha, deu tudo certo, e foi um ano muito bom, fiz gols no clube, e como eu falei, aí eu peguei o clube jogando só 2 competições, que era como se fosse uma Copa do Brasil aqui no Brasil e a Superliga Argentina. E depois deixamos o clube jogando a Libertadores. Então isso é muito gratificante e até hoje sou lembrado pelos torcedores e pelo clube também. Enfim, e é isso que eu quero que aconteça com o Guarani. Hoje eu estou indo para o Guarani numa Série C e pretendo deixar ele no lugar onde ele merece estar, que é numa Série B ou até mesmo numa Série A. Antes da Série C tem o Campeonato Paulista, o estadual mais difícil do país. Você está sabendo disso, né, Parede? Sem dúvida. Vamos lá, bebê. A Prato sua... muito difícil, mas a gente vai se preparar bem, né? Não tem tanto tempo para se preparar. Ano que vem é tudo mais rápido por conta da Copa do Mundo, né? Mas a gente vai se preparar da melhor maneira nesse tempo que a gente tiver, conseguir fechar bem o time, alinhar com o treinador, com o professor, que ele passar para a gente, para que a gente possa dar o nosso melhor e, consequentemente, fazer um ótimo Paulista. Tá aí, Breno Parede, para você fazer um encerramento. Bom, eu queria agradecer você, Guilherme Parede, pela atenção, por nos dar esse espaço para fazer perguntas, né? Falando pela primeira vez aqui com a imprensa de Campinas, né? E só para finalizar com você, quando que você chega aqui em Campinas, vai se apresentar? E se alguém já falou, o próprio treinador falou com você sobre o esquema de jogo, porque esse ano ele utilizou boa parte o 4-3-3, né, que foi o que deu muito certo. Ele falou algo desse tipo para você? É um esquema que te agrada também? Quando que você chega aqui em Campinas? Eu não programei certinho a data, mas creio eu que na primeira semana ali de dezembro eu já estarei em Campinas, né, para começar a fazer os exames médicos, consequentemente os treinamentos. E não conversei sobre tática ainda com o professor, a gente não conversou ainda, mas provavelmente a gente vai conversar. E eu acompanhei os últimos 2 jogos do Guarani ali, e aí pude ver um pouco do que o professor gosta. Enfim, vou conversar com ele, vou saber o que ele quer, né, para que a gente possa entender o mais rápido possível. Como eu falei, não tem tanto tempo.
mas o que ele puder passar e a gente poder absorver da melhor maneira para que a gente possa fazer um ótimo Paulistão. Valeu, Guilherme. Um abraço para você, seja bem-vindo mais uma vez e boa viagem aqui para Campinas. Cara, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a todos vocês aí pelas perguntas também, por me escutar também. Tá? E conte comigo aí no que precisar, quando estiver em Campinas. Tá bom? Um abração para vocês aí e conte comigo sempre. Um prazer falar com vocês. Bom, Batista, tá aí o Guilherme Parede, né? Ele que é o primeiro reforço do Guarani. Eu citei antes da entrevista com o Guilherme Parede situações de vários jogadores, aliás, atacantes pela beirada, né? São os principais que vão permanecer, pelo menos tem contrato com o Guarani.